Saudações mais uma vez. O vídeo de hoje está reservado à criação do nosso layout para possível ilustração ou extrairmos, ter essa base de dados no formato JPEG ou em PDF ou em outra informação, outro formato. Então, o vídeo de hoje está reservado praticamente a isso. Então, para tal, o que nós vamos fazer agora é clicar. Tem dois pontinhos aqui, temos o Data View, que é esse nosso interface, e ao lado nós temos o Layout View. Então, nós viemos aqui no Layout View. Aqui no Layout View é onde nós vamos colocar toda a informação do nosso layout. Então, para tal, é necessário com que haja um software assim que vai nos aceitar ou vai nos permitir uma ferramenta assim que vai nos permitir adicionar informações, criar o layout, definir o tipo de folha, entre outra informação. Então isso chama-se Draw. Então viemos aqui ao lado, clicamos com o nosso botão do right click, há de aparecer essa informação. Quando eu já está desativado, mas posso clicar novamente o Draw, ele aparece. Então é exatamente essa informação é do layout, também vai ser útil. E a informação do Draw aqui não consigo ver perfeitamente, mas irei encontrar. Deixa desativar e voltar a ativar. Talvez eu consiga identificar. Não consegui, mas ok, nós podemos ficar exatamente com esse nosso layout. O que é que nós vamos fazer? Esse primeiro botão aqui, ou a segunda opção, nós ao clicarmos vai nos dar essa informação. Alguns computadores podem aparecer assim, tanto assim e tudo mais, mas a informação que nós precisamos é aqui no ISO, a Page Size. Então viemos aqui, então vamos selecionar o tipo de folha que nós precisamos. Se nós precisamos de portrait, precisamos de um landscape, então poderíamos colocar o landscape, a folha A3. Então colocamos assim, ele automaticamente vai ampliar a nossa folha para o formato A3. Então depois assim já eu poderia exportar, mas aqui ainda não tem elementos do mapa. Então o que eu poderia fazer? O draw está aqui. O que acontece? Eu poderia fazer o seguinte, ou sugeria com que faça o seguinte: venho nessa opção onde está escrito retângulo, clique e selecione as margens para o seu mapa. Cliquem assim, vem nessa opção aqui, colocam no color e essa outra colocam color. Se não conseguem encontrar essa opção, a segunda opção podem clicar o right click, ok? Então aqui colocam no color, aqui colocam o contorno a preto e ok. Então, porque essa margem que vem por defeito é o limite da nossa folha, não aparece na nossa folha logo após exportarmos para o formato que nós desejamos. Então eu criei um novo limite por dentro da minha área de estudo. Depois disso eu poderia criar um outro limite para simplesmente aparecer o meu layout geral, ou seja, o meu mapa final. Então pego esse mapa, clico mais ou menos até aqui, amplio esse lado aqui, amplio esse lado e também esse lado aqui. O que acontece? Eu agora tenho que já trabalhar com um zoom do meu mapa. Para tal, venho no meu mapa final, aquele que eu criei, e eu coloco zoom to layer. Então ele vai te dar um zoom padronizado, mas se eu quiser ampliar mais o meu zoom,
eu poderia ver nessa opção de meus, isso chama-se Tools. Para quem não tem, também vai aqui, procura o Tools, vai encontrar. Então eu tenho a capacidade de ampliar ou não ampliar a minha área de estudo. Então, dependendo da escala que eu quero trabalhar com ele. Então, posso ficar assim. O outro passo que eu poderia fazer aqui, a minha área não é isolada. Então, eu poderia procurar o meu shapefile geral que consta a minha área de estudo, que eu extraí nos meus dados extraídos no DivaGIS. Então, DivaGIS está aqui. Então, tenho a minha área de estudo, que é esse aqui. Então, eu poderia colocar o meu mapa de baixo. Ficaria exatamente assim. Eu poderia mudar a cor, mais ou menos para essa cor. Ficaria assim. Então, eu puxo mais ou menos para centralizar. Puxo mais um pouco para lá. E pego essa mãozinha, arrasto, para arrastar simplesmente o nosso mapa. Então, já temos a nossa área de estudo, que é essa, juntamente com os limites. Então, essa região aqui é composto por corpos hídricos. Para tal, como vem aqui, já está marcado, eu clico right click, vou para as propriedades, vou onde está escrito frame, no backgrounds, coloco essa cor azul e poderia colocar uma cor de azul oceano, aplico e ok. Então ele por defeito já colocou o limite, aliás o contorno do canal de Moçambique. Então o nosso segundo passo seria criar mais outro retângulo desse lado, em que vou colocar a informação adicional também. Vou tirar o contorno, vou deixar o contorno preto, vou deixar de retirar o preenchimento. Depois disso, eu venho na minha área de estudo, o layout da minha área de estudo, right click, propriedades, venho aqui onde está escrito grid, new grid, para colocar a legenda. Geralmente, pela natureza do estudo que você quer fazer, vai definir qual é o tipo de coordenadas que vai colocar, se são coordenadas geográficas ou coordenadas UTM. O que acontece? As coordenadas geográficas simplesmente servem para localizar um certo ponto e tudo mais, enquanto as coordenadas UTMs ou altimétricas servem para, ou se coordenadas planas, servem para também calcular as áreas. Nós iremos fazer o nosso balanço de área, então para tal vamos colocar as nossas coordenadas tal como vem aqui na segunda opção. Depois disso colocamos o próximo. Aqui vem essas linhas em quadrantes, aqui vem formatos de mais, tal como vem aqui, e aqui coloca simplesmente as coordenadas e aqui dentro não vem nada. Eu prefiro essa e depois disso avanço. Quando eu aplicar, ele por defeito aparece aqui, mas eu consigo perceber que já tem muita informação. Eu poderia diminuir isso. Venho nas propriedades, venho para o label. Aqui tenho a capacidade de aumentar o tamanho das minhas coordenadas, tal como conseguem perceber. Venho novamente para as propriedades, venho para intervalos. Aqui nos intervalos eu poderia colocar, por exemplo, aqui nós vamos lançar para perceber até que ponto isso pode funcionar. Posso colocar 7, aqui colocar 5, 4, para ver até que ponto essa informação vai me dar. Então ele colocou uma não dá. Vou colocar 3, colocar um lado primeiro para perceber
como aqui colocou duas, vou colocar três coisas. Então coloco 2 para ver o que vai acontecer. 3, ok? Aqui também posso colocar 2 para ver o que vai fazer. Então temos três coordenadas, tá certo? Venho para o label, vou adicionar as propriedades. Aqui clico essa opção, aplico e aplico. Então conseguem perceber uma coisa, ele aqui, aquela opção que eu coloquei, ele somente colocou 3 números por cada lado. Então aquelas coordenadas que às vezes mas só tem três números e outros números onde é que foram, porque aparecem no processo de decimal. Então para o nosso mapa, nós não iremos colocar o processo decimal. É necessário que as coordenadas x tenham 6 números e as coordenadas y tenham 7 números. Então, isso venho nas propriedades, venho novamente na adicionar propriedades. E venho aqui deixo tal como está. Venho aqui no número format, então aqui é que vou diminuir os meus intervalos decimais. Então aplico e aplico. Então ele retirou aqueles pequenos números que ficam nos cantos e aumentou os meus números de cada coordenada. Então posso aplicar OK. Então eu vou melhorar o contorno da minha área de estudo. Depois disso, ok, poderia aumentar a minha escala para 220, ver o que vai acontecer. 220 é melhor, conseguiu cobrir um pouco mais e ok. Então praticamente já estão as condições dessa primeira parte já estão reunidas.